Olá, pessoal! Oi, Paula! Bom ter você aqui. Olá, Vanusa! Vou dar um tempinho pro pessoal entrar e daqui a pouco a gente começa. Vamos curtir um vintage por enquanto. Oi, Paulinha! Bom ter você aqui também. Oi, Jair! Oi, Marina! Olá, Felipe! Oi, Lu! Olá, Felipe! Dá mais um tempinho para o pessoal entrar e a gente já começa. Oi, Marco Johnson. Quanto tempo? Olá, Isa. Bom, vamos lá, nosso convidado já está aqui. O convidado de hoje, os convidados, na verdade, representam a Classen, uma construtora aqui de Curitiba, que tanto faz obras desde o início quanto reformas. Eu vou convidar a Cristina e o Fernando, que são os sócios fundadores. A Cristina é a arquiteta responsável e o Fernando é o engenheiro responsável. O tema de hoje é um tema muito importante, é algo que a gente tem visto muito no mercado. Eu tento sempre trazer temas bem relevantes, tanto para o consumidor final, quanto para os clientes, quanto para os incorporadores, corretores, para que agregue para todos. Então, o tema de hoje é quais os impactos da mudança do comportamento do consumidor no cenário da engenharia civil e principalmente no cenário residencial, tá bom? Eu vou chamar eles aqui para que a gente possa começar. Oi? Oi. Deixa eu tentar encaixar a câmera aqui, vamos ter que mais para trás um pouco. Bom, Jéssica? Tudo bem, e vocês? Tudo certo. Primeiro eu queria agradecer, né, vocês terem aceitado o convite. Eu sei que está bem corrido para vocês, graças a Deus. Amém. Queria que vocês se apresentassem. Eu já fiz um briefing aqui de vocês e da classe, mas contassem um pouco da história de vocês, onde vocês atuam e de vocês pessoalmente, né, como profissional. Legal. Bom, eu sou a Cristina, prazer, pessoal, eu sou arquiteta. E eu vou falar um pouquinho sobre a construtora, como ela surgiu. Muita gente até pergunta, mas por que Classen? Por que esse nome? Como que pronuncia esse nome? E
E, na verdade, esse nome é, na verdade, uma homenagem à nossa família. Ele vem do sobrenome da nossa família. Então, desde o nosso avô, a família já está inserida nessa área de construção e incorporação. Em 2009, quando nós fundamos a construtora, a gente resolveu fazer essa homenagem à família, até por ser uma empresa familiar, né? Eu e Fernando somos irmãos, acho que dá para perceber Dá para bem. perceber. Eu arquiteta, ele engenheiro civil. O nosso pai também engenheiro civil, trabalha conosco na empresa. Então foi essa maneira de deixar tudo meio familiar, também no nome, Classen. Então essa na verdade é a história do nomezinho da empresa. E ao longo dos anos a gente foi construindo uma equipe, além da família, uma equipe de profissionais, tentando mesclar essa experiência familiar, né, que a gente tem, essa bagagem que a gente recebeu da família, tentando mesclar com profissionais que trazem uma carinha um pouco mais nova, um pouco mais jovem, né, para a empresa. Sim, legal. Bem, Fernando? gente, meu nome é Fernando, eu sou engenheiro da Classen. Primeiro agradecer a Gé pelo convite, é um prazer para a gente participar dessa conversa e poder falar um pouco sobre o nosso dia a dia, que a gente fala tão pouco para as outras pessoas, a gente fica tão inserido no nosso mundo aqui, o tempo inteiro trabalho, e como a gente, como a Cris falou, empresa familiar, e toda a família inserida na mesma empresa, a gente acaba só falando disso o tempo inteiro dentro de casa, então não tem final do expediente, deu 6 horas, a gente vai para casa e desliga o botãozinho, né? Vira a chave. Então a gente fala sobre construção, fala sobre o mercado imobiliário, fala sobre arquitetura o dia inteiro, 24 horas por dia. E é legal a gente poder contar um pouco do que a gente vivencia para outras pessoas, né? Através dessas lives. Sim. Então, muito obrigado pelo convite. Como a Cris falou, por a gente ter toda essa bagagem desde que a gente nasceu, tá inserido na construção e vendo como as coisas acontecem. Nosso pai, nossos avós tiveram construtoras, tiveram empreiteiras. Então a gente vem trazendo tudo isso desde o começo e agora a gente com essa pegada mais jovem e essa ideia de inovação o tempo inteiro e maneiras novas de enxergar o mercado e enxergar os clientes e como trazer essas experiências para os clientes. A nossa intenção na classe é sempre, pensa, o que vocês fazem? Nós somos uma construtora. Todo mundo sabe o que uma construtora faz, mas isso não interessa tanto para a gente. A gente pensa em sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Seja criando um projeto extremamente personalizado para ela, pode ser um projeto arquitetônico para construção, pode ser um projeto de interiores para uma ampliação, uma reforma. A ideia é sempre renovar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a gente faz tanto projetos quanto a execução das obras, cuida de toda a gestão da obra, né, para entregar tanto a construção quanto a reforma pronta para a pessoa morar, né? A gente pensa muito nessa questão da experiência da pessoa, não só durante a parte do nosso serviço em si, mas como a utilização do imóvel, como é um bem durável, você vai ter para o resto da sua vida aquilo. A gente pensa também no futuro, pensando sempre na utilização, né? No dia a dia da pessoa e melhorar a vida dela para sempre. Sim, eu acho que eu acho que vem de uma tendência que a gente tenta encontrar cada vez mais propósito naquilo que a gente faz, né? E eu acho que os negócios de sucesso, de mais sucesso, que são mais sólidos, que eu conheço, pelo menos, são esses onde você se preocupa com aquilo que você vai entregar. Não só no dinheiro que você vai ganhar ou no que vai, enfim, no teu benefício, mas naquilo que você está entregando e no benefício que vai levar para os teus clientes, né? Pegando um pouco do gancho do que vocês falaram, o comportamento do consumidor, como o Fernando falou, ele vem mudando desde antes da pandemia, né? Acho que em função de vários fatores, alguns deles é a migração tanto do pessoal da área rural para a área dos grandes centros,
e também a criação de novos centros nas regiões periféricas das grandes cidades. Então, a escassez dos terrenos também nas áreas centrais está ocasionando essa migração, e as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho agora trazem um novo lifestyle, né? Uma disrupção cultural muito grande. E isso, consequentemente, afeta o meu trabalho como gestora comercial de incorporadores, e também afeta o trabalho de vocês como construtora. No ponto de vista de vocês, quais foram as principais mudanças nesse cenário? Bom, a gente, como você falou, todo esse cenário aí, ele acaba ficando. Os novos empreendimentos, novos lançamentos que a gente vê hoje em dia, eles têm muito essa pegada, é, essa questão da inovação e outras formas de você enxergar os imóveis e os empreendimentos. Como os terrenos estão cada vez mais escassos, o preço vai subindo, e para as incorporadoras conseguirem viabilizar esses empreendimentos, eles fazem essas manobras assim para atender esse público novo, e também para conseguir viabilizar tudo, eles aumentam a quantidade de unidades, diminuem as áreas. Então, cada vez mais a gente está vendo apartamentos menores. Hoje você vê apartamentos de 13 metros quadrados, que antigamente não era nem o tamanho de um quarto de um apartamento, Sim. né? Então, cada vez mais está diminuindo. De coworking, até as áreas comuns dos prédios, dos empreendimentos, eles mudaram completamente. Mas em paralelo a isso, e a todo esse movimento que a gente comentou do setor imobiliário, a população brasileira está envelhecendo, né? São dados dizendo que a taxa de natalidade cai cada vez mais, a expectativa de vida aumenta, a população está envelhecendo. Mas será que as incorporações e os lançamentos de hoje em dia estão preparados para isso? Porque daqui a 20, 30 anos, a população vai ser uma população semelhante à população europeia, uma população idosa. Será que esses empreendimentos sendo lançados hoje, com esses novos modelos de casas inteligentes e pequenos espaços otimizados e as coisas mais enxutas, e talvez às vezes para pessoas que trabalham fora o dia inteiro e só voltam para casa para dormir, né, e comem fora e não cozinham em casa, então tem muito disso. Mas será que isso atende às famílias tradicionais que ainda existem, a pessoas mais idosas e tudo? O que eu penso, essas pessoas, talvez elas não se enquadrem nesses novos empreendimentos. E daí elas têm duas opções. Ou elas vão morar longe dos grandes centros e encontrar outros tipos de imóveis que atendam às necessidades delas, ou elas são obrigadas a, por exemplo, comprar e se mudar para um apartamento antigo ou um imóvel mais antigo e reformar ele, né? Então, cada vez mais nos grandes centros a gente vê também essa tendência do retrofit em edifícios, em reformas e renovação dos ambientes. E aí que entra o desafio das construtoras de hoje em dia, escritórios de arquitetura, de você conseguir adaptar os imóveis antigos e trazer eles para o dia a dia, né? Para o conceito mais moderno, contemporâneo, e que atenda também essas famílias mais tradicionais e também esse povo jovem que está vindo aí e tem um estilo de vida completamente diferente, né? A Cris pode falar muito melhor do que eu, ela sendo arquiteta, ela entende muito mais essa questão das diferenças entre o estilo mais antigo e o estilo novo. Né? Antigamente os imóveis eles eram maiores em metro quadrado, né? E segmentados em vários cômodos. Era até as pessoas enchiam o peito para falar que a casa delas tinha 5 quartos, tinham tantos cômodos. Era uma coisa que, né, todo mundo gostava de falar sobre isso. E hoje o que a gente recebe muito na construtora, em se tratando de reforma, são pedidos de aquele famoso conceito aberto, né? Querer integrar todos os ambientes, quanto menos cômodos tiver, melhor.
né? Então, integrar a sala com a cozinha, ter a união da família. Então, a gente recebe muito pedido de reforma nesse quesito do conceito aberto. E isso pode, na verdade, se tornar um desafio, né, para o projetista, para a construtora, enfim, você transformar um apartamento antigo num conceito novo desse, num conceito moderno, né? Integrar todos os ambientes, derrubar a parede, enfim. Isso pode gerar um desafio, né, para quem está projetando. Sim. Por outro lado, esses apartamentos, esses imóveis, não apartamentos, mas imóveis como um todo, que já vem nesse conceito, nesse novo conceito, são imóveis com uma metragem quadrada um pouco menor, né? Menos ambientes, mas que também podem gerar um desafio na hora de se projetar. Por quê? Você tem que otimizar o espaço, você tem que tentar colocar todas as necessidades do proprietário dentro desse espaço que é um pouco menor. Então, quem está acostumado com um espaço um pouco maior, você se mudar para um imóvel com uma metragem reduzida, é um Sim, desafio, é né? complicado. Você tentar colocar tudo, encaixar tudo, todas as necessidades da pessoa ali, pode também ter, né, esse Sim. percurso mais tumultuado. Eu acho que um ponto também importante que vocês tocaram é o fato dessa adaptação, que a população está ficando mais idosa e a tendência é essa, cada vez mais as pesquisas mostram isso, menos filhos, famílias bem diferentes em relação à configuração. E aqui no centro de Curitiba, por exemplo, se você andar por ele, tem vários prédios que tem uma escada na frente, não tem adaptação necessária para um cadeirante. As portas, a metragem das portas normalmente não suportaria um cadeirante. Então, tem uma demanda reprimida no Brasil inteiro. A gente até já estudou uma viabilidade de um projeto como esse aqui na Real, de fazer um empreendimento focado em pessoas idosas, em terceira idade. Porque eles não têm aonde ficar e normalmente as casas que cuidam dessas pessoas são mais afastadas. Tem idosos que não têm um lugar, que querem ficar numa casa como essa, que tenha serviço para idoso, mas não querem ficar distante do centro, não tem familiar para cuidar. Então, tem todo um desafio nesse sentido também, né? E tem vários detalhes assim que a gente pensa para um empreendimento focado para pessoas de idade. Aí dá para a gente ficar horas aqui falando de todos os detalhes assim construtivos que facilitam a vida do idoso. Sem pensar, o mais simples assim, a gente pensar nessa serviços de concierge para você ter dentro do empreendimento para ajudar no dia a dia, né, das pessoas idosas, mas até questões, por exemplo, numa construção normalmente você tem um padrão ali de altura das tomadas, 30 centímetros tomada baixa, 1,10 tomada média. Será que essas alturas elas são boas para pessoas idosas? Será que 30 centímetros não é baixo demais? Não vale a pena a gente fazer uma tomada um pouco mais alta? Uma fechadura de porta de entrada, que a parte da fechadura fique abaixo do trinco, você não enxerga direito. Será que inverter isso não facilita para o idoso conseguir achar o buraco da chave ou pensar num outro tipo de fechadura digital? Às vezes até eles não têm tanto tato com essas coisas digitais. Às vezes são, não, eu quero a minha chave, né? Eu quero a minha chave Tetra ali. Então, às vezes você colocar o espelho do banheiro, às vezes um pouco inclinado para baixo, para que ele consiga se enxergar melhor. Então, às vezes são detalhes assim construtivos e coisas de projeto que são muito específicos e muito personalizados, que um empreendimento desse pode até utilizar como argumento de venda, né? Os pequenos detalhes hoje em dia, o produto imobiliário, assim, a unidade imobiliária que a gente vende, o que a gente constrói e projeta hoje em dia, ela não é só mais cimento, areia, cal, pedra, né, revestimento. Exatamente. É um estilo de vida para a pessoa. Então, os argumentos de venda hoje não são só, tantos metros quadrados, tantos cômodos e acabou. Não, é esses detalhes. Você ter um isolamento acústico diferente, você ter uma entrada, um espaço, como você falou, tamanho de porta que você tem uma acessibilidade, você não ter degrau dentro do apartamento, então você para sair para a sacada, você tem uma sacada no mesmo nível do apartamento, do da piso da sala, sala, né?
Esses detalhezinhos, eles facilitam a vida do cliente, eles melhoram a experiência do cliente durante toda a utilização do imóvel e também facilita a venda, né? E às vezes Com são coisas certeza. que não são caras. Não é um negócio, Sim, não, vai inviabilizar o meu empreendimento. O que custa você fazer esses detalhes assim, por exemplo, esses simples que eu comentei agora? Não custa nada. Você sim, vai fazer a tomada do mesmo jeito, é só colocar ela um pouco mais para cima. Então, esse tipo de sim, coisa que é interessante começar a pensar desde já. E lógico, eu sei que tem muita gente já pensando, já tem empreendimento saindo para a terceira idade, sim, né? Ou para a melhor idade, assim, falar terceira idade hoje em dia já não é tão certo, sim, mas tem muita gente que está estacionado ainda e fazendo arroz com feijão e que dá certo hoje, mas não vai dar certo mais daqui a um tempo, né? sim, As pessoas, exatamente. as incorporadoras têm que se adaptar cada vez mais para conseguir atender o É que público. antes tinham muitos terrenos, você tinha uma demanda reprimida, um déficit habitacional gigantesco. A gente ainda tem um déficit habitacional gigantesco, mas não é tanto quanto antes. Então, não é mais colocar qualquer produto em qualquer terreno que vai vender, né? Ainda mais com essas mudanças no comportamento do consumidor de todas as faixas etárias, como a gente está falando. Outra questão, então, como a gente falou agora dos desafios, junto com os desafios vem oportunidades também nesse mercado em função da mudança do comportamento do consumidor. Agora, mais focado na pandemia, quais oportunidades que vocês viram como construtora? E também não só na pandemia, fiquei à vontade para falar de todo o cenário. O que a gente notou, e que eu acho que ficou muito claro isso, as pessoas ficam mais em casa. E quando elas ficam mais em casa, aparecem aqueles vícios ocultos das construções, né? A gente que trabalha no ramo, a gente percebe esses vícios só de bater o olho numa planta, O tempo inteiro. a gente olha, bate o olho numa planta e fala, tá, isso aqui não funciona por causa disso, 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 disso. E sai apontando um monte de coisa, mas as pessoas não percebem isso. Quem é leigo no assunto não entende o porquê das coisas, as coisas que estão ocultas dentro do projeto, né? É que é essa questão da utilização. Então, quando você faz um projeto, você não simplesmente encaixa as coisas dentro de uma casa e se coube, tá tudo certo. Não é bem assim. Você tem que praticamente jogar como se fosse um The Sims e você pensar na utilização da casa no dia a dia. Se na hora que você vai abrir a geladeira, se ela não bate no armário, ou se você não tem espaço para dar ré e já encosta na parede que tem atrás, você não consegue pegar os pratos de comida dentro da geladeira e fechar ela. Então, lógico, aqui eu estou dando um exemplo bobo, mas Sim. são coisas que a gente tem que pensar na hora de projetar e que agora na pandemia eles começaram a aparecer. E com isso, a demanda para reforma e renovação de ambientes Aumentou subiu muito. muito, muito, muito. A gente levou um susto, lógico, em março e a demanda caiu muito, porque todo mundo que estava pensando em alguma coisa segurou, até pela incerteza do mercado. Sim. Ninguém sabia se ia perder emprego, se não ia, então não podia se comprometer com uma reforma ou uma construção e tal. Mas passou março, passou abril, voltou com tudo. E voltou mais acelerado do que era antes da pandemia. Porque todo mundo nos liga falando assim, eu não aguento mais a minha casa. Eu não aguento mais, às um detalhezinho, ou às vezes a casa inteira. Eu já moro aqui faz 30 anos e eu não aguento mais olhar para esse revestimento. Eu não aguento mais, sei lá, vários detalhes que as pessoas Sim, sim. descobriram, né? Antes as pessoas, acho que a grande maioria tratava a residência como uma residência dormitório, né? A gente acorda pela manhã, vai trabalhar, fica o dia inteiro fora, volta, dorme e no dia seguinte continua a mesma coisa. E eu acho que com a pandemia, com a permanência, né, mais tempo dentro da residência, você começa a perceber que a tua casa não é mais dormitório. Você precisa dela para estar com a sua família, para trabalhar, né? Então, esses vícios ocultos acabam incomodando mesmo. E além disso, além dos vícios, vem agora a parte do desafio desses novos costumes que as pessoas estão tendo em questão de higiene, até a parte de utilização da casa. Antigamente, uma sacada, eu já escutei várias vezes pessoas dizendo que a sacada é só mais um lugar para sujar.
né? E, não, e acho que na pandemia as sacadas nunca foram tão utilizadas quanto estão sendo agora, né? Tanto para as Ah, sem pessoas dúvida. terem exercício dentro de casa, ou às vezes para ter um contato com ar externo e às vezes ir lá só para respirar, né? Alguma coisa assim. A questão de ventilação dentro dos apartamentos, dentro dos imóveis. Essa questão da utilização de materiais que antes as pessoas não tinham tantos cuidados com limpeza quanto tem hoje. Então, não é qualquer material que você pode colocar dentro da tua casa, não é qualquer revestimento que você vai pôr, o tipo de piso que você vai colocar, o tipo de revestimento que você vai ter. Se eles são resistentes a materiais de limpeza um pouco mais pesados, eles São fáceis de aguentam limpar. essa limpeza constante e às vezes diária. Antigamente você fazia uma limpeza no sofá, sei lá, uma vez a cada meses aí, e tem gente fazendo limpeza de sofá todo dia e acaba manchando o sofá. Então, todas essas questões a gente tem que começar a botar na pauta hoje em dia na hora de se projetar e na hora de se construir. Não é mais simplesmente, não, põe aí qualquer bancada, põe uma bancada de mármore aí e tá tranquilo na tua pia. Não, mas será que o mármore ele aguenta tudo isso? Será que ele não é poroso? Será que ele não ele vai aguentar toda essa questão de limpeza? Então, tudo isso a gente começa a mudar, né? Tem outras questões isso aqui eles podem até falar melhor do que eu, questão de circulação de alimentos. Hoje você recebe alimentos vindo de delivery ou de você mesmo compra fora e você vai fazer a higienização desses alimentos. Existe uma mudança no layout mesmo do projeto, né? Não só em material ou utilização dos espaços, mas hoje que a gente recebe muito pedido de uma parte para higienização ao entrar no apartamento, né? O lavabo hoje está muito visado. Tem gente que não faz questão de ter lavabo, mas hoje com a pandemia é extremamente importante. Você chega, entra dentro de casa, você já tem um lugar para você deixar seu sapato, você já tem um lugar para você fazer, né, uma primeira higienização. Então, toda essa questão de layout também muda muito. Na cozinha, por exemplo, na hora de se projetar, a gente tem trazido muito as diretrizes de cozinhas industriais para projetar cozinhas residenciais. Então, pensar nesse fluxo da cozinha, onde entra alimento que vem de fora, embalagem, ele não ter contato com os alimentos que já estão dentro de casa, né? Você pensar em todo esse fluxo. A gente teve até essa semana um pedido de uma cliente que ela falou, eu preciso de cuba dupla na cozinha porque eu uso uma cuba para colocar as coisas sujas e a outra as coisas limpas. Uma para cada. A gente, na verdade, utiliza a cuba dessa maneira. Mas hoje está muito mais evidenciado isso. As pessoas acabam não percebendo que elas já utilizavam a cuba, né, para esse fim. Mas hoje está muito mais em evidência essa questão da higiene, essa questão do fluxo, de circulação de ar, enfim. Então, isso muda muito também, tanto na escolha de material, como layout mesmo dos imóveis. Você fala no famoso home office, né? É algo que hoje é essencial. Antigamente, você projetar uma casa tendo um escritório, o escritório virava depósito. Né? Se você não fosse usar ele para um quarto de visitas, ele virava depósito e não tinha trabalho em casa. Agora é completamente diferente. Você as pessoas exigem ter um escritório dentro de casa. Antigamente, quando eventualmente você tinha que fazer um home office, qualquer lugar servia de estação de trabalho. Né? Você sentava na mesa de jantar, na bancada da cozinha, até mesmo sofá, cama, colocava o computador lá no colo e, né, conseguia trabalhar tranquilamente. Hoje, nesse momento que a gente está inserido, isso já muda completamente. Com a família toda em casa, você sente necessidade de ter um espaço exclusivo para isso, né? Para você conseguir se concentrar, render no trabalho porque o tempo de home office está muito maior do que antes da pandemia, né? Digamos assim. A gente até vê um contraste de opiniões sobre o home office, né? Então, normalmente, assim, a pessoa que tem família em casa e filho pequeno quer voltar correndo para o escritório, porque não consegue trabalhar bem em casa. E acho que a nossa geração, que ainda não é casada, ou que é casado, mas não tem filhos, amou o home office. Eu, pelo menos, amei, porque eu rendi muito mais.
tomava café trabalhando, eu almoçava trabalhando, jantava trabalhando e ainda ficava, perdi um pouco da noção até da hora. E realmente, como a Cris falou, o sofá era lugar de trabalhar, a mesa da cozinha era lugar de trabalhar, onde eu me encaixava era lugar de trabalhar. E para uma família, uma pessoa que tem mais pessoas na casa que, querendo ou não, fazem um pouco de barulho, ou tem toda uma rotina, faz barulho e faz diferença, né? Então, eu acho que o que dá para concluir dessa pergunta de vocês é que cada vez mais, além do propósito, que eu acho que todas as empresas têm que ter, a inteligência do serviço é uma oportunidade, né? Você dar inteligência para aquele serviço que você está prestando, não só a execução de um projeto de interiores, mas tudo com inteligência, né? E pegando esse gancho de vocês em relação ao atendimento ao cliente, cada vez mais eles estão mais exigentes, né? Exigentes em relação a tudo. A gente tem notado aqui que o cliente ele não gosta de ficar muito tempo sem obter uma informação, ele não quer passar por um processo muito longo de atendimento, ele está cada vez mais exigente na hora de apresentar um produto, na hora da visita, na hora da reunião, realmente está ficando cada vez mais profissional, como deveria ser desde sempre, né? Mas no mercado imobiliário a gente tem uma carência de atualização, de inovação, e agora a gente está rompendo isso. Como que mudou isso na Classen? Vocês têm sentido também essa exigência do cliente para apresentação, no atendimento? Sim, isso é algo que muda a cada dia e a gente vem se adaptando cada vez mais. Por sermos também dessa geração e também, quando a gente é cliente de outras empresas, a gente também é muito rápido, né? Não é um choque de realidade a gente ter essa busca por informação rápida e de resultados rápidos dos clientes, né? A gente já sabe disso, então a gente já sabe como atender da melhor forma possível, né? Sem que o cliente fuja antes de você, sem falar, peraí, vem me conhecer antes, né? Vem falar comigo. O que a gente notou e que isso mudou agora, inclusive até um link com o outro assunto da pandemia, aumentou mais ainda essa questão da digitalização de todo o processo. O produto imobiliário, ele era muito presencial, né? As visitas até a construtora, você ir conhecer as obras em que a construtora já fez, você ir no corretor de imóvel, conversar com ele, conhecer todos os imóveis, todo o portfólio do corretor, então, e conhecer cada um e tal, aquela conversa extremamente presencial, e todo o processo também de compra e de construção era presencial. E ainda é um pouco, mas cada vez mais a gente vê essa digitalização de tudo. Teve um caso, inclusive ano passado, de um cliente nosso, em que, bom, dentro desse processo inteiro de projeto, execução de obra, entrega, área comercial, relacionamento, pós-obra, são várias pessoas da empresa que estão incluídas, né, que participam de todo esse processo. Esse cliente, só eu conheci ele e uma vez. Eu vi ele uma vez para tirar uma dúvida que ele tinha em relação ao contrato. E todo o processo, desde da captação do lead, né, onde ele conheceu a empresa, foi através de redes sociais. Ele entrou em contato comigo através de WhatsApp, a gente conversou, eu apresentei a empresa, mandei fotos e vídeos de projetos e obras que a gente já tinha realizado. Ele gostou, mandei a proposta comercial também, digital para ele, mandei o contrato para ele. Aí que teve essa visita que eu acabei conhecendo ele, foi uma visita super rápida, tirei 2, 3 dúvidas sobre o contrato. Ele não assinou na hora, depois a gente assinou digitalmente o contrato. Eu passei um dia na casa dele só buscar a chave que ele deixou na portaria, começamos a obra, fizemos o projeto, começamos a obra, escolhemos todos os acabamentos, revestimentos, rolou toda a obra, o acompanhamento de obra eu fazia com ele através também de fotos, vídeos e tudo, e mostrava como é que a obra estava andando, toda a parte de planejamento, o gráfico ali de físico-financeiro, toda essa parte dessas planilhas, de acompanhamento de obra, supervisão, tudo isso até o dia da entrega. A gente limpou, tirou foto, mandamos foto para ele, eu deixei de novo
a chave na portaria do prédio dele. E a gente fez o processo inteiro sem contato nenhum com o cliente, né? Contato físico, né? Sim. Eu não conheço, por exemplo, ela o cliente. não conheceu, não sabe nem a cara que o cliente A tem. cara que ele tem. Então, isso mostra que é possível hoje em dia você fazer todo um processo de projeto, construção, tudo, sem ter o envolvimento do cliente. As pessoas têm muito medo, meu Deus, eu vou construir, meu Deus, eu vou reformar, eu vou ter esse problema, essa dor de cabeça e tudo. Na verdade, não precisa, né? A gente começa e entrega uma obra sem o envolvimento do cliente. Mas voltando para, eu fugi um pouco do assunto, mas voltando para a área comercial ali, o que as pessoas querem? Elas já chegam querendo saber o preço, sem saber o que elas querem, né? O produto imobiliário, ele é um serviço longo, complexo, cheio de detalhes, cheio de, né? Sim. De É detalhes, complexo. assim. Exatamente. Complexo. Então as pessoas chegam e falam assim, quanto custa uma casa? Mas, como assim? Como é que você quer a tua casa? Hoje, Qual o tamanho? Então, uma casa, ela não é só um produto como uma lata de refrigerante que você, custa R$3 e é isso e acabou, né? Você pega a água e sai tomando. Uma casa, a gente faz a casa personalizada para você. Como é que você quer? Qual o tamanho? Qual o número de cômodos? Qual o acabamento? Que tipo de casa você quer? Né? Então, isso é uma batalha assim diária que a gente tem. Eu sou da parte comercial da empresa, eu batalho bastante com isso e é legal porque a gente vê como as pessoas estão pensando, elas são mais agilizadas até, elas falam assim, cara, eu quero construir uma casa, quanto que é? Não, mas espera aí, como é que você quer a tua casa? E eu tenho que entrar no ritmo das pessoas e tentar extrair essas informações sem que elas, entre aspas, se irritem, né? De ficar respondendo. Quem gosta hoje em dia de responder pergunta, responder formulário, às vezes a pessoa não me fala nem o nome dela. Ela já sai falando, peraí, deixa eu me apresentar, tudo bem, Fernando? Né? Sim. E a gente tem que ir correndo atrás da pessoa para conseguir captar esse cliente, porque com a grande quantidade de empresas que tem hoje em dia e as diversas formas de trabalhar, se você não captar o cliente, ele vai achar uma construtora que vai falar um preço para ele de uma casa. Que vai falar assim, o que ele quer ouvir. Eu quero construir uma casa, quanto que custa? A pessoa fala, X. Tá, quero, não quero. Tem isso também. E é uma modalidade, eu não estou desmerecendo isso, é uma modalidade e ela funciona, inclusive, né? Só não é a nossa modalidade de trabalhar porque a gente preza por essa personalização e essa experiência do cliente. Eu não acredito que você comprar uma casa num preço X sem saber como ela é por dentro e sem personalizar ela para você e para tua família, eu não acredito que seja o futuro. Ela existe hoje, existiu muito antigamente, mas eu não acredito que seja o futuro. E a gente pensando no futuro, a gente pensa nessa questão da personalização, da experiência do usuário e de você ter uma casa perfeita. Existe a casa perfeita? Não. É uma casa perfeita para cada pessoa. A casa perfeita para mim é diferente da casa perfeita para a Cris, é diferente da tua casa perfeita. Então a gente pensa nisso. E é difícil esse processo comercial. As pessoas têm informação rápido o tempo inteiro e numa pesquisa de Google você consegue uma lista gigantesca de empresas que fazem a mesma coisa que você. As pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem tudo para ontem e isso acaba meio que atropelando assim o processo. Mas a gente tem que se adaptar a isso. E o que eu acredito que seja extremamente importante para você conseguir segurar esse cliente, que ainda não é cliente, né? Esse lead, você segurar ele para você poder mostrar o teu serviço com calma, o que você oferece com calma, eu acredito que seja a empatia. Né? Eu já cansei de receber feedback dos nossos clientes de que eles acabaram fechando conosco o contrato justamente porque eles sentiram empatia com a gente pela forma que a gente tratou eles, eles gostaram da forma que a gente apresenta até nas nossas redes sociais, a forma com que a gente apresentou o nosso serviço no nosso site, ou a primeira conversa, se ela for uma conversa, às vezes uma conversa educada, que você dá atenção para o cliente. Então, às vezes
você trabalhar essa parte de relação interpessoal vale mais do que você ter um produto com um preço barato ou você ter algo que o produto exato que a pessoa está procurando e tal. Às vezes é uma coisa mais subjetiva que faz com que você consiga melhorar o teu rendimento comercial, né? Melhorar a tua venda. Sim. Eu acho que eu acredito muito nessa questão da empatia. É muito bacana isso. A gente percebe aqui isso também. A pessoa não está comprando uma calça jeans, um sapato. Eu acho que esse imediatismo do cliente de hoje, ele vem muito decorrente da velocidade que você consegue fazer qualquer compra na internet hoje. Você consegue comprar tudo pela internet. Não tem exceção. Você consegue fazer compra no mercado, que era uma coisa que quando a gente imaginou que eu podia fazer compra no mercado por internet, fruta. Eu sempre imaginei como é que eu vou comprar fruta pelo aplicativo. E sempre, na maioria das vezes, bem bonitinho. Então, eu acho que é uma consequência, mas o mercado imobiliário realmente ele é complexo nesse aspecto. Os valores são altos, né? A personalização é uma questão muito importante. Então, acho que isso também acaba influenciando e a gente tem que se adaptar a isso, né? Ao restante do mercado. Agora, acho que vamos para uma mini aula prática para o consumidor e acho que isso vai valer tanto para o cliente final, quanto para o incorporador, quanto para o corretor. O que vocês acham que esses atores do mercado imobiliário devem levar em consideração na hora de decidir se vão reformar, se vão construir ou se vão comprar um pronto novo? Essa dúvida, eu respondo ela. Na verdade, quem dá a resposta não sou eu, né? Eu ajudo as pessoas a tomarem a decisão todos os dias e, sei lá, para umas 10 pessoas por dia. Essa é a dúvida mais comum da vida das pessoas. Como você falou, é algo caro. Não é uma compra barata que, se você não gostar, beleza, depois você compra outro ou repassa pro teu amigo. Se a camisa não coube em você, você vende pro teu amigo, né? É o sonho da pessoa, Sim. né? Então, é algo que é um investimento, às vezes é um investimento da vida da pessoa, que ela vai fazer um financiamento ali que vai ficar 30, 40, 50 anos pagando. Às vezes, a tomar a decisão de sair da casa onde você morou a sua vida inteira, da casa onde você nasceu, da casa dos teus pais, dos teus avós. Então não é uma decisão assim, estralou o dedo e vamos nos mudar, né? Ou vou comprar aqui, ou vou construir lá. Então eu acredito muito na questão do custo-benefício. Mas eu não estou falando de benefício financeiro só. Falo benefício para a pessoa, para o bem-estar da pessoa. O que é bom para você? Às vezes, morar longe e ter contato com a natureza, ou às vezes morar no centro comercial e ter essa facilidade de você ter no mesmo prédio no mesmo prédio onde você mora, ter um mercado, ter uma farmácia, ter um posto de gasolina, uma academia e tal. O que é bom para você? Então, às vezes, as pessoas moram numa casa faz muito tempo. Então, elas têm um apelo sentimental pela casa. Sim. Vale a pena trocar? Aí você troca de casa e vai ficar sentindo saudades da outra pro resto da vida. Será que não vale a pena reformar essa casa e continuar lá? E, lógico, ter as lembranças. Nossa, lembra aqui que antes a cozinha era aqui, agora é meu quarto e tal. Mas você ainda tá ali, você ainda sente aquilo, ainda tem aquele feeling de você estar na casa onde você nasceu e tudo mais. Então, é muito difícil tomar essa decisão pelo cliente. O que a gente faz todo dia? A gente ajuda a criar os prós e contras de cada opção, né? Lógico, a gente fala muito da questão financeira, da questão do tempo, né? Quanto tempo demora para você construir? Né? Qual que é a dor de cabeça que você vai ter? Vai ter dor de cabeça? Não vai? O que é difícil? Tem burocracia? Não tem? Para você comprar pronto, você talvez se mude mais rápido, mas você não vai ter um produto perfeito para você, personalizado para você. É uma casa que foi construída por um cliente X e você vai ter que se adaptar àquela casa. E não o projeto vai se adaptar a você. Né? E você acaba também pagando mais caro no imóvel pronto. Né? O incorporador que construiu, ele coloca no preço o risco dele
de ter adiantado Claro. dinheiro, de ter assumido, às vezes, um financiamento para construir. Então, todo esse risco tem um preço. Esse preço é alto. Sim. Hoje em dia, você para comprar um imóvel pronto é muito mais caro do que você construir do zero. As pessoas, às vezes, não querem construir do zero por ter medo de dor de cabeça. Mas eu não entendo nada. Como é que eu vou construir e tal? Existem empresas para isso, né? Especializadas nisso. Inclusive, nós somos uma delas, né? A gente constrói a gente ainda não trabalha com incorporação, a gente constrói para o cliente final. A gente constrói no terreno do cliente. A gente tira toda a dor de cabeça do cliente e faz todo esse processo e entrega a casa pronta do mesmo jeito. Então, a gente vende na planta, né? Digamos assim. Mas esse processo de tomada de decisão é muito, mas muito pessoal, né? Tem muita gente pensando, cara, eu não sei se eu reformo, mas quanto que eu vou reformar? Não vou? Será que se eu reformar vai valorizar o meu imóvel? Quanto que vai valorizar? Pô, peraí, vamos fazer essa pesquisa. Vamos chamar um corretor de imóvel aqui, vamos ver o valor dele, o valor de mercado, por quanto você acha que vai vender? Vamos trazer uma pessoa especializada para fazer uma avaliação do teu imóvel. Vamos fazer um projetinho de cabeça aqui, pensar mais ou menos num valor de investimento para uma reforma e ver por quanto que você conseguiria vender. Eu já cansei de fazer isso e ver que a reforma viabiliza essa venda, né? Então, você às vezes gasta X numa reforma e o teu imóvel valorizou 2x. Então, não tem nem pensado duas vezes, né? Tem todas essas outras questões não financeiras que são mais subjetivas que também influenciam demais nessa tomada de decisão. E a gente fica, na verdade, quando as pessoas me vêm com essa dúvida, eu respondo com outras perguntas. Eu não dou resposta para ela, né? Eu dou mais perguntas. Mas o que você acha? Você acha que vale a pena trocar? Você acha que você vai se sentir bem naquela localização, naquele bairro? Né? O teu filho, ele estuda onde? Ele estuda aqui, mas será que você vai encontrar um colégio, uma escola, um clube, uma academia, né? É como se fosse uma consulta no psicólogo. Né? Exatamente. O psicólogo te ajuda a chegar na resposta sem te responder nada. Então, Sim, é mais ou menos fazendo outras perguntas, né? Exatamente. Nós somos uma construtora, mas a gente também trabalha com psicologia. Ah, nós também. Né? O comercial que vende os imóveis que vocês constroem e do incorporador, a gente é psicólogo, consultor financeiro, despachante, vários, tipo Bombril. Não sei se a Cris quer acrescentar mais alguma coisa em relação a essa mini aula prática do ponto de vista da arquitetura. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu assino embaixo tudo que o Fernando falou e é a nossa vivência do dia a dia. Essa pergunta é o que a gente mais recebe no escritório. Uma coisa que a Cris pode acrescentar bem é que a gente olha para o nosso imóvel, por exemplo, a gente mora na nossa casa, a gente está acostumado com a casa do jeito que ela é. E por mais que a gente pense em fazer uma reforma, a gente não consegue pensar nela de outra forma. A gente não consegue enxergar o que uma reforma podia fazer nessa casa. Né? Até linkando com essa questão da psicologia, o arquiteto usa muito isso para tentar convencer o cliente de que aquilo que ele está acostumado talvez não seja o ideal para ele. Né? Então, realmente é muito complicado você conseguir fazer com que a pessoa entenda que talvez se a gente fizer de uma outra maneira, seja melhor para ela. Né? A gente tem alguns clientes, a gente iniciava um processo de projeto para adaptar aquela casa da melhor forma possível e no decorrer do projeto o cliente ia alterando tanto que no final, o projeto final, na verdade, era exatamente igual ao que ele já tinha no início, né? Só com uma mudança de cor, uma mudança da cor da parede, ou, sei lá, um puxador diferente. Então, é muito engraçado isso, inclusive. A gente tem que lidar muito com essa psicologia de tentar sutilmente, né, mostrar que essas mudanças são bem-vindas e tentar fazer com que o cliente enxergue que existem outras maneiras, né, daquele espaço. Releituras. Existem outras releituras possíveis, né, daquele espaço. Sim. Eu acho muito bacana um serviço que vocês fazem, que até então eu não sei de ninguém que faz isso em Curitiba,
que é o fato de vocês já mostrarem o projeto no 3D. Antes daquele pré-projeto, né, que é no SketchUp, que é algo, um desenho mais a grosso modo, né? Eu passei por uma situação na incorporadora que eu trabalhava antes, onde o dono da incorporadora não é o principal business dele e ele não entende de arquitetura. E a gente estava mobiliando algumas unidades do prédio para colocar à venda, para alavancar a venda ou alugar. Quando chegou o primeiro projeto da arquiteta, o projeto estava lindo, só que ele estava grosseiro ainda, porque era um projeto inicial, não era o 3D, não era a renderização. E ele odiou o projeto. Ele falou, que coisa horrorosa, não quero isso, não gostei, enfim. E aí, o que eu falei? Falei, Amanda, vamos fazer, que era arquiteta, eu falei, Amanda, vamos fazer o projeto em 3D, o executivo, né, mesmo, para ele ver. Quando ele viu o 3D, mudou completamente a opinião dele sobre o projeto, porque era exatamente aquilo que ele queria, só que como ele é uma pessoa um tanto quanto leiga nessa parte de projeto mesmo, de arquitetura, ele não conseguia entender o que estava sendo feito ali. Eu acho que vocês devem passar muito por isso, né? E o fato de vocês já apresentarem no 3D deve fazer uma diferença absurda. A gente viu muito. Eu já trabalhei em vários escritórios antes de fundar o nosso, e a grande maioria dos escritórios trabalha dessa maneira, apresentando uma primeira proposta em planta, né, ou alguma coisa mais simples, mais básica, para daí no decorrer, né, do projeto você ir montando e lá para frente levantar o 3D, né, para melhor compreensão do cliente. Mas eu sempre senti falta de já mostrar para o cliente como iria ficar. O que já aconteceu muito comigo é o cliente chegar na obra, né? Você já está levantando a obra, ele chegar e olhar e falar, é assim que vai ficar? Eu não tinha entendido que ia ficar dessa maneira. E eu já escutei muito isso. E aí foi que a gente chegou na conclusão, eu e o Fernando, que o ideal seria a gente inverter as ordens de apresentação do projeto. Então, na classe, a gente faz diferente. A nossa primeira proposta não é uma planta, porque as pessoas são leigas nessa área. Às vezes, a gente mesmo, quando recebe uma planta de algum outro arquiteto ou de algum outro escritório, como não foi a gente que fez, fica até, às vezes, meio complicado de você entender. Você até demora um certo tempo para você conseguir compreender como é aquele projeto. Imagine uma pessoa leiga, imagine o cliente, né? Que não está acostumado em ver coisas em planta e conseguir enxergar em planta algo em 3D, né? É muito complicado. Então, a gente inverteu. Nossa primeira proposta, a gente faz inteira em 3D. Então... Ótimo. Não só o 3D, como com as imagens renderizadas. Renderizadas. Né? Parece de verdade, né? As imagens, realidade virtual, assim, diria. O cliente, na verdade, a gente apresenta muito vídeo de como ficaria. O cliente passeando dentro da residência, dentro do imóvel, tudo renderizado. É como se ele recebesse fotos de algo que, na verdade, nem aconteceu ainda, né? Fica muito mais fácil a compreensão do projeto, né? E isso faz com que demora mais tempo para ser feito. A nossa primeira proposta talvez demore um pouco mais de tempo, porque é algo muito trabalhoso, mas isso faz com que a gente não tenha tanto retrabalho depois lá na frente. O cliente entendeu o que vai ser feito, gostou. Se ele não gostou, ele já fala, não gostei, vamos trocar, a gente já altera, mas as alterações são muito menores do que da outra forma, né? Quando a gente apresentava só uma plantinha e ele ia descobrir só lá na obra, quando já estava de pé, que ele não gostava daquilo. Então, a gente mudou a nossa forma de projetar e tem funcionado muito bem. Muito a gente legal. Já escutou Parabéns. Uma arquiteta dizendo, quando a gente contou que a gente projetava dessa forma, ela olhou pra gente e falou assim, vocês são loucos? Porque é uma trabalheira e sem saber se o cliente vai gostar, né? Na verdade, o cliente vai gostar porque a gente faz o projeto de acordo com os gostos do cliente. A gente faz um briefing antes de iniciar o projeto, captando todas essas informações e referências que o cliente manda, e a gente visita a casa do cliente e vê como é que é o gosto dele para decoração, quais são as necessidades dele. Então, a gente pega esse compilado de informações assim
E a gente transforma tudo isso num projeto que fique o mais próximo à cara do cliente, né? Então, quando você já mostra no 3D, imagem real, ele já vê a casa dele do jeito que vai ficar, normalmente as pessoas já falam, meu, é isso aí, vamos começar a construir logo. Sim, sim. Não vamos perder Sim. tempo. Gostei. É, com um briefing muito bem feito e esse diagnóstico de vocês, eu acho que quase não tem chance do cliente pedir para fazer alteração, porque eu percebo isso no comercial aqui. Quando a gente faz, até no desenvolvimento imobiliário propriamente dito, quando a gente faz uma pesquisa muito bem feita, um estudo do terreno muito bem feito, estudo do público da região, junta todo esse diagnóstico, o produto normalmente dá certo. E eu acho que vale para vocês também, né? Quando você faz o briefing muito bem feito do cliente, não vai ser, vocês não vão ser loucos. Vocês vão aumentar a taxa de conversão, diminuir a taxa de retrabalho. Então, acho que assim, eu sou totalmente a favor, parabéns por fazerem isso. E com certeza vocês já estão na frente de muita gente. A gente já tá terminando, tem poucos minutinhos aí para atingir a 1 hora do Instagram. O papo flui, né, quando a gente gosta do que a gente está falando. E uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, na verdade, é pedir dicas para os corretores, para que vocês deem dicas para os corretores dos serviços que a Classen pode oferecer ou dicas aleatórias gratuitas, digamos assim, para que ajudem eles a vender imóveis muito antigos ou soluções rápidas para quem comprou um terreno ou ainda segurança para aquelas pessoas que compraram um empreendimento ou um imóvel, seja ele casa, apartamento, pronto. O que a gente já vivenciou e a gente pode assinar aí embaixo que funciona mesmo, é assim, hoje as incorporadoras ainda usam muito a questão do apartamento decorado, né, como um gatilho aí nas vendas e para facilitar, faz o cliente visitar um apartamento decorado e às vezes tem só no stand de vendas, às vezes, algumas esperam a construção dos primeiros pavimentos para montar um apartamento decorado dentro da obra mesmo, mas isso tem um custo muito alto, né? Mas dentro dividido em todas as unidades acaba sendo vantajoso porque ainda é um instrumento de venda muito forte, né? E os imóveis antigos, eles estão ali no mercado, nos sites das imobiliárias e nos anúncios e tudo, eles estão misturados tentando bater de frente com esses imóveis novos. E é muito difícil, né? Você tem um apartamento, às vezes, vizinho do empreendimento novo, é um apartamento antigo, ou seja, a localização a mesma, às vezes até as comunidades ali dos empreendimentos, às vezes pode até ser parecido, mas você acaba perdendo nos argumentos de venda e acaba, às vezes, perdendo o cliente por você não ter uma atratividade tão grande no teu produto. Aí, o que pode ser feito? E é o que eu falei que a gente pode assinar embaixo, que a gente sabe que funciona. Um projeto de interiores para renovação dos ambientes e fazer uma decoração diferente para o teu apartamento. Você, hoje em dia, com toda essa tecnologia de você projetar em 3D, renderizar as imagens, ter visualização do imóvel de uma maneira muito parecida com o real. 360. Imagens 360 e você pode colocar os óculos, né, de 3D, de realidade virtual e andar por dentro do apartamento hoje sem ele existir propriamente dito. Você cria o teu apartamento decorado, né, para o teu imóvel antigo. Então, às vezes o proprietário está tentando vender e está lá aquele apartamento antigo, encalhado, faz 3 anos com a plaquinha de vende na janela lá e não consegue vender. E todo mundo entra e fala assim, não. Porque as pessoas que vão comprar, elas não sabem quanto custa uma reforma. Então elas entram no apartamento antigo e falam, meu Deus, eu vou ter que gastar mais o dobro aqui para conseguir reformar e deixar do jeito que eu quero. Vou ter que demolir praticamente o apartamento inteiro, porque elas não conseguem visualizar como poderia ser usado aquele apartamento, aquele espaço, né? A gente teve um caso desse de um cliente nosso que tinha um imóvel para vender e ele nos contratou para fazer o projeto de interiores desse apartamento, fazer essa questão do 3D, da renderização das imagens, para
para facilitar a venda do apartamento dele. E deu certo, né? A gente fez um layout bacana, um projeto legal e ele conseguiu vender muito mais fácil. E o que custa um projeto dentro do valor do apartamento? Não custa nada. Né? O mercado americano trabalha muito assim, né? Lá nos Estados Unidos, os corretores, eles